Bom dia, gente! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto visto em sala e hoje nós vamos ver expressão numérica e potência, certo? Mas antes de começar a nossa aula, vai algumas dicas para que vocês assistam essa aula e tenham mais retorno, certo? A primeira é vocês procurar um lugar mais calmo para assistir a aula, não esqueçam de pegar o caderno, caneta, não é apenas assistir o vídeo, certo? Tenham sempre perto de vocês um estojo, que é o material escolar em si, e tenha sempre ao seu lado o seu material didático, ou seja, livro de matemática e o caderno, que no decorrer das aulas nós vamos utilizar o livro, certo? Vamos começar falando sobre a expressão numérica. Sempre que a gente falar sobre expressão numérica, ela está mais ligada à atenção do que propriamente aos cálculos, porque a gente vai trabalhar apenas com adição, multiplicação, divisão, que a gente trabalha normalmente no nosso dia a dia, a base da matemática. A única diferença na expressão numérica é que a gente vai trabalhar com todas elas ao mesmo tempo. E é necessário atenção, porque é necessário seguir uma ordem, certo? Primeiro tem uma ordem em relação à estrutura, quando eu estou falando de parênteses, conchetes e chaves. Quando eu estiver falando dessas estruturas, eu tenho que responder as operações que estão dentro delas em uma determinada ordem, que eu disse aqui. Primeiro eu tenho que resolver tudo que está dentro dos parênteses, para depois eu resolver o que está dentro dos colchetes e somente por último eu respondo o que está dentro das chaves. Outra ordem a ser seguida e que tem que ter muita atenção é a ordem das operações a ser feitas. Eu não posso fazer na ordem aleatória, eu não posso fazer na ordem que eu quero. Tem uma ordem que deve ser seguida. Que nesse caso, primeiro eu vou realizar as multiplicações, mas lembrando, eu não vou resolver uma multiplicação dentro do colchete antes de resolver dentro do parênteses. Eu vou olhar dentro do parênteses. Primeiro eu resolvo a multiplicação, depois a divisão, adição e subtração. Depois eu resolvo a multiplicação, divisão, adição e subtração dos colchetes. E por último, a multiplicação, divisão, adição e subtração das chaves. Aqui é um exercício para que a gente possa resolver para fixar essa parte. Ela é simples, mas é como eu falei, precisa ter bastante atenção. Eu botei aqui na lousa para a gente poder responder juntos, certo? Primeiro, eu vou deixar nessa página aqui anterior, só para a gente poder ir acompanhando. Primeiro, eu preciso olhar o que está dentro do parênteses. Nesse caso, tudo que vier antes, que não estiver dentro do parênteses, eu apenas repito embaixo, certo? Nesse caso, eu repito 50, que não está entre parênteses, vou repetindo. Quando eu me deparar com parênteses, eu paro e vou olhar a operação que eu tenho dentro. Nesse caso, eu tenho 15 menos 11. Eu resolvo a operação e coloco o resultado embaixo sem o parênteses. 15 menos 11, que vai dar 4. E prossigo. Eu só paro de repetir quando eu encontro outro parênteses. Nesse caso, eu tenho a operação 3 mais 1. Eu respondo e boto o resultado sem o parênteses. 3 mais 1, 4. E repito novamente tudo que não for parênteses. Após isso, eu vou olhar para os colchetes, certo? Mesma coisa, repito tudo que não for colchete. Me deparei com o colchete, eu paro e vou resolver a operação que tem dentro. Nesse caso, 5 mais 4. Boto o resultado sem o colchete e repito o restante. Agora eu vou responder tudo que está dentro das chaves. Repito 50 que não está dentro das chaves e vou resolver. Nesse caso aqui, eu posso resolver direto e colocar só o resultado aqui embaixo. Mas de forma didática, eu vou resolver por partes. Como eu vou resolver por partes e vou ter que repetir o que está dentro, eu continuo usando as chaves, certo? Eu vou pegar de 2 em 2. 2 mais 4 e 9 mais 8. Vai ficar 6 mais 17. Eu vou ficar com 50, repito. Agora, como eu só tenho dois números e uma operação, eu só coloco o resultado abaixo sem nenhuma chave. 6 mais 17, 23. Agora, eu só resolvo essa operação, 50 menos 23, 27. E assim a gente resolve a expressão numérica, certo? Eu aconselho vocês refazerem essa questão sozinhos e ficar olhando o vídeo só para ver se acertaram. Dando continuidade, a gente vai falar agora sobre potência. Esse assunto ele é bastante revisto no 6º, 7º, 8º e 9º ano. Por isso é importante que vocês prestem bastante atenção na definição em si de potência. Nesse caso aqui, a potência, eu vou ter uma base. Esse A aqui representa um número qualquer, pode ser 2, 20, 100, 1000, qualquer número, ele vai ser a base. Em cima dele eu vou ter um númerozinho, que eu chamo de expoente, certo?
Mas qual é a definição de potência em si? Potência é quando eu pego a minha base e multiplico por ela mesma n vezes. Nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo aqui na frente. O meu 5 é a base, que é o número que está embaixo, e o 3 que está lá em cima é meu expoente. Isso daqui, 5 elevado a 3, que eu também posso chamar de 5 ao cubo, é a mesma coisa que o 5 vezes o 5 e vezes o 5. Precisa ter bastante atenção em uma coisa. 5 elevado ao cubo é diferente de 3 vezes 5. Aqui vai ser 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Se eu fosse fazer 3 vezes 5, daria 15. Então, tu precisa ter atenção também nessa parte. Propriedades da potenciação. Propriedades da potência é como se fosse leis a ser seguida. Leis da potência que eu vou seguir para facilitar os cálculos, para me pensar menos. Nesse caso aqui, a primeira que eu coloquei foi multiplicação de mesma base. Multiplicação de mesma base. Eu só posso aplicar para multiplicação. Eu não posso aplicar para adição, nem para subtração. Quando eu tiver uma multiplicação de mesma base, eu vou repetir a base e somar os expoentes, sempre, sempre, independente de qual seja a base e qual seja o expoente. Nesse caso, eu tenho 2 elevado a 5 vezes 2 ao cubo. O 2 repete-se, porque é a mesma base. Então, eu vou aplicar a regra, eu vou repetir a base e eu vou somar meus dois expoentes de cima, que é 5 mais 3. Repito a base novamente e efetuo a adição. 5 mais 3, 8. Então, 2 à quinta vezes 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 ao oitavo. Se a gente fosse prosseguir no cálculo, seria 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, certo? A segunda propriedade é divisão da mesma base. A única diferença é que agora, de vez de somar, eu vou subtrair. Nesse caso, eu tenho 12 elevado à décima e 12 elevado a 5. O 12 se repete e é a base. Então, eu repito a minha base, que é 12, e subtraio o expoente de cima menos o expoente de baixo. 12, 10 a menos 5. Agora, eu repito novamente a base e efetuo a subtração. 10 menos 5, 5. Então, 12 elevado a 10 dividido por 12 elevado a 5 é a mesma coisa que 12 elevado a 5. Se eu fosse prosseguir o cálculo, 12 vezes 12 vezes 12, 5 vezes. A terceira é expoente igual a zero. Essa parte tem que decorar, que sempre que eu tiver um expoente zero, independente de qual seja o número, o resultado é 1. Se for 1000 elevado a zero, 1. 2000 elevado a zero, 1. 1 elevado a zero, 1. Sempre vai ser 1. A quarta propriedade é potência de uma potência. Quando eu tenho uma potência entre parênteses, colchetes, chaves, elevada a outra potência. Eu vou me repetir a minha base e agora eu vou multiplicar os meus expoentes. Nesse caso, eu tenho 2 ao cubo elevado à quinta potência. A minha base é 2, eu repito. Os meus expoentes é como a gente pode pensar, o expoente de dentro e o expoente de fora. Eu vou multiplicar o de dentro vezes o de fora. 3 vezes 5. Repito a base novamente e efetuo a multiplicação. 3 vezes 5, 15. Para me responder, 2 vezes 2 vezes 2, 15 vezes, certo? A quinta propriedade é a distributiva. Essa propriedade é quando a minha base não é um número, e sim uma operação. Nesse caso, eu tenho sendo base uma multiplicação e eu tenho sendo base uma divisão. Quando eu tiver isso, para me trabalhar melhor, é muito mais fácil de trabalhar quando eu trabalho com um número sozinho na potência. Então, a única coisa que eu vou fazer é pegar o A representa um número e o B representa outro número. Eu coloco o A elevado à potência N vezes o B elevado à potência N. Aqui, o A elevado a N dividido pelo B por N. Eu só pego o expoente que era geral e deixo eles individualmente nos termos. Tem que ter muita atenção que é só para multiplicação e divisão. Eu nunca posso fazer isso para adição e subtração. Isso equivale para as outras propriedades também. Agora nós vamos fazer um exercício de fixação, certo? Para a gente fixar essa parte de potência. Já fizemos a de expressão e agora a de potenciação. Na potenciação, sempre que a base for 1, a potência será igual a... Nesse aqui não precisa fazer cálculo, não precisa rabiscar, basta pensar. Se a minha base é 1, independente do expoente, vamos lá, se fosse 1 elevado ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1. 1 multiplicado por 1, 1. Se fosse 1 elevado a 1000, continuaria sendo 1, porque o 1 multiplicado por ele mesmo sempre vai dar 1. Então, a resposta aqui seria o item A. E assim a gente fecha a nossa aula de hoje.
Aqui um lembrete. Você quer rever as nossas aulas? Acesse o nosso site e você terá acesso a todo o conteúdo. E o site é www.escolapequenospassos.com.br. E até a próxima aula.